Você já deve ter ouvido a frase "seja seu próprio banco". A gente tem até um pôster aqui da Área Bitcoin estampado isso, "Be your own bank", de tão clássica que é essa frase dentro do meio Bitcoiner. A ideia por trás dessa frase é que se você mesmo guardar o seu Bitcoin, você terá total soberania sobre as suas finanças. Você se torna de verdade dono do seu dinheiro. Isso é totalmente diferente do sistema Fiat, né? Onde os bancos centrais e comerciais nos acostumaram a terceirizar a responsabilidade sobre o nosso próprio dinheiro. Você, por exemplo, você guarda dinheiro num banco ou num cofre aí na sua casa? É muito provável que você tenha, até agora, terceirizado a custódia do seu dinheiro num banco. A gente cresceu com essa ideia de que isso é o normal, de que isso é o seguro, tanto que virou o óbvio, né? A gente nem se questionava até então sobre isso. Mas o Bitcoin nos trouxe uma nova visão e, finalmente, nos liberta dessa dependência. Só que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É importante que você saiba fazer essa custódia com segurança. Então, bora falar então das vantagens de ser o seu próprio banco e por que isso é crucial para proteger o seu patrimônio. Então, a autocustódia é o ato de assumir a responsabilidade pelo seu dinheiro, pelos seus satoshis ou bitcoins. Em vez de confiar de olhos fechados em um banco, corretora ou gerentes de conta, você é o único responsável por cuidar e proteger a sua riqueza. Assumir a autocustódia é importante porque Bitcoin é considerado um ativo ao portador, ou seja, quem tem controle sobre ele é o proprietário e pode gastar como bem entender. Dinheiro de papel e ouro também são ativos ao portador. Por exemplo, quando você saca dinheiro de um caixa eletrônico, você está assumindo a autocustódia e muitas vezes a gente nem se dá conta disso, né? A partir do momento que você tem o seu dinheiro ali de papel, você tirou de dentro daquela máquina, tirou daquele sistema bancário e agora ele está sob a sua responsabilidade. Hoje os intermediários eles se acotovelam aí para guardar o seu dinheiro no mundo dos bancos digitais, né? Quando um gerente de banco faz milhares de perguntas e resiste a permitir que você saque valores altos da sua conta, ele está evitando que você faça a sua própria custódia. Manter essa dependência gera liquidez para o banco. Tá aí o interesse dos bancos, a liquidez. E claro, além deles poderem fazer o que quiserem com o seu dinheiro. Afinal de contas, quando você deixa dinheiro no banco, você passa a ser o credor do banco. Isso significa o quê, né? O seu dinheiro ele passa a ser do banco, porque você crê, você confia nele. Apesar de haver seguros e fundos para garantir os saldos dos clientes, caso, sei lá, o banco vá à falência, como o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, eles só cobrem até R$250 mil por cliente. Acima disso, o seu saldo pode nunca ser devolvido se o banco falir. Então é uma garantia meia boca, né? E principalmente, toda vez que você recebe um valor, o seu salário, por exemplo, na conta, há sempre pelo menos 2 intermediários envolvidos. O seu banco e o banco da outra parte, uma empresa ou uma pessoa que está te pagando. Muitas vezes, mais de um banco está envolvido nesse tipo de operação. Então, risco duplo, né? Quando várias partes estão envolvidas, se forma uma cadeia de confiança. Você e o seu chefe precisam confiar nos bancos para fazer o trabalho deles. Os bancos têm que confiar uns nos outros além disso. E nos bastidores, todos precisam confiar em reguladores, bancos centrais e outras instituições governamentais para fazer aí o seu trabalho corretamente e todo esse sistema funcionar. Mas existe uma frase que diz, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. É no ponto de maior fragilidade que os problemas acontecem. Terceiros de confiança são um risco. Governos, bancos e sistemas financeiros quebram o tempo todo no mundo. Mas só quando os mais poderosos colapsam é que isso vem à tona, né? A gente nem sempre fica sabendo aí nas notícias, só quando realmente são bancos grandes e poderosos é que essas notícias elas são passadas em grandes mídias. Sempre que você confia em terceiros para administrar o seu dinheiro, você está apostando neles para fazer isso de forma eficaz. Que é um exemplo bem recente, em 2008, agora há pouco, faz um pouco mais de 10 anos, nós tivemos um efeito cascata na economia global
com a bolha do subprime e a falência do Lehman Brothers, um dos maiores bancos do mundo na época. Então a confiança é sempre uma aposta, né? E o objetivo principal de uma pessoa economizar é evitar o risco de ficar sem dinheiro no futuro. Mas se você deixa o seu dinheiro em empresas ou coloca em ativos que podem colapsar, você está assumindo o risco de perder tudo. Da mesma forma, se você deixa seus bitcoins na mão de uma exchange ou de um banco, você também está assumindo o risco de custódia desses intermediários. Você acaba abrindo mão do controle das suas chaves privadas. Isso significa que, se seu Bitcoin for perdido por um hack ou uma falência dessas empresas, vai ser uma dor de cabeça para recuperar. Você vai ter que ir para a justiça, muito provavelmente, e o processo pode levar anos e pode ser que você nunca veja a cor do seu dinheiro, dos seus bitcoins de volta. É triste isso, né? A gente já viu várias situações assim ao longo da história do Bitcoin e a gente não quer isso para você e para ninguém. O Bitcoin permite que você faça transações sem nunca ter que confiar o seu dinheiro nas mãos de terceiros. É como negociar em dinheiro físico mesmo. Isso significa que você não precisa ficar dependente de um banco ou instituição. Essa é a verdadeira soberania financeira. Então, deixar na corretora não é uma opção, porque além de tudo que eu falei aqui na aula, você está sujeito às regras da corretora e também às regras governamentais. Por exemplo, se baixam uma lei proibindo a autocustódia, seus bitcoins podem ficar trancados na corretora. Por isso, você só tem liberdade, soberania, autonomia quando você guarda suas chaves privadas. E se você não sabe o que são chaves privadas, eu vou te ensinar aqui no curso. Então, fazendo isso, ninguém tira o seu dinheiro, ninguém tira os seus bitcoins de você. E assim surgiu uma frase clássica, a terceira frase dessa aula já, né? Que é not your keys, not your coins. Que significa sem suas chaves, sem suas moedas. Essa cultura do not your keys, not your coins, ela ficou muito forte em 2013, quando a maior exchange do mundo na época, a Mt. Gox, foi hackeada. Os hackers eles conseguiram roubar 740 mil bitcoins dos clientes e 100 mil bitcoins da empresa. É muita coisa, né? Foi mais ou menos um total de 460 milhões de dólares na época. Depois desse evento, a cultura de não deixar na corretora e cada pessoa aprender a cuidar das suas próprias chaves se espalhou entre os bitcoiners. Ficou todo mundo em alerta mesmo, né? Essa é a forma mais soberana e independente de guardar suas moedas. Quando você tem a posse das suas chaves, só você pode mover os seus satoshis. E é nessa direção que nós vamos nas próximas aulas. Você vai aprender como fazer a sua própria custódia dos seus bitcoins e moedas digitais do jeito certo, com segurança, para nunca mais depender de intermediários. Até lá!